Relatório da ONU diz que governos devem e têm a obrigação de impor a agenda gay nas religiões. Eu vou ler aqui a notícia para você, que diz assim: de acordo com o relatório, a condenação da prática homossexual em algumas religiões, bem como a liberdade de crença em valores cristãos, não são respaldadas pelo direito internacional dos direitos humanos. E qual seria a causa, qual seria o motivo que eles tiveram sobre a causa LGBT diante das religiões? Segundo eles, o motivo e a causa deste relatório, como se fosse um ponto de partida, algo que vai ser colocado diante dos governos de todos os países, para combater a violência e a discriminação. E com uma visão cristã e uma visão bíblica, nós vamos tentar entender sobre esse relatório, vamos falar sobre esse assunto e a sua opinião vai ser muito bem-vinda aqui nos comentários. Mas antes disso, eu quero dizer para você que está chegando agora no meu canal, você é muito bem-vindo aqui no canal. Esse canal é para você que ama o conhecimento e está em busca de respostas à luz da Bíblia. Pois bem, o que nós podemos extrair de lição diante de toda essa situação que a gente está vivenciando neste século, nesta atualidade sobre a causa LGBT, que dá um conflito muito grande diante das religiões e principalmente diante das igrejas evangélicas e que defende os valores cristãos. Na minha opinião, a má comunicação sobre este assunto, sobre esta causa, está causando um grande conflito de ambos os lados. E eu estou falando do lado daqueles que defendem os princípios cristãos e também do lado daqueles que defendem a causa LGBT. E a gente já começa a ver um lado problemático, que é a interpretação que o lado oposto faz diante das religiões e diante daqueles que defendem os valores cristãos e os valores da família. Eles dizem que esta causa cristã em ser contra o movimento homossexual gera violência, discriminação e fazem com que eles venham ser perseguidos. Mas em contrapartida, eles não comentam nada dos radicais do lado oposto, que também têm práticas e têm atitudes que geram discriminação e perseguição contra aqueles que defendem os valores cristãos. E para justificar essa prática, que é um ataque ao cristianismo, eu vou ler aqui para vocês o que os especialistas da ONU estão dizendo. Algumas palavras aqui eu vou ter que cortar o áudio, porque senão o YouTube vai cortar o alcance do meu vídeo, tá certo? Os especialistas da ONU citam casos extremos de países com leis que permitem punir com a pena de morte a atividade consensual entre pessoas do mesmo sexo e tem como base da lei valores culturais e valores religiosos. Sabe aquele termo, por causa de um, os outros acabam pagando o pato? Ou seja, nós temos vários problemas aqui, como disse, e os problemas não são só em um lado, os problemas são em ambos os lados. Da mesma forma que os cristãos estão sendo responsabilizados por países radicais que estão colocando leis, penas de morte para quem pratica o sexo entre pessoas do mesmo sexo, claro, e que por sinal eu particularmente não concordo. Acredito que o governo, a política não pode intervir em situações extremas desta forma e de uma forma tão radical que quem comete tais atos tem que morrer por conta daquilo que estão cometendo. Cada um escolhe viver da forma que quiser viver, cada um pratica o que quiser praticar, desde que respeite também o direito dos outros, o direito daqueles que não concordam, que não aprovam e que quer defender os seus valores. E quando esses casos extremos desses países citados na ONU se unem à má comunicação de muitos evangélicos, e eu peço que você preste bem atenção no que eu vou falar aqui nesse vídeo, para que você não entenda mal e venha aqui me julgar e me criticar aqui nos comentários, porque esse assunto é um assunto que muitas pessoas enxergam com uma visão ideológica, mas nós como cristãos, nós não podemos ver isso com uma visão ideológica, nós precisamos ver isso com uma visão bíblica e cristã. Ou seja, quando o radicalismo desses países se unem à má comunicação de muitos cristãos diante do movimento LGBT, faz eles pensarem que os governos precisam urgentemente adotar medidas contra as instituições religiosas que se baseiam no princípio da liberdade religiosa para defender o direito de pensar diferente e discordar dos militantes da causa gay. E diante disso tudo eu pergunto para você, eles estão certos? Qual é a sua opinião? Eu gostaria muito de saber o que você pensa disso, é só você deixar aqui nos comentários. Bom, a minha opinião é a seguinte, a igreja cristã, primeiro, ela não tem culpa desses países radicais que decretam tais sentenças, que colocam penas de morte
diante do ato sexual imoral entre pessoas do mesmo sexo. Tanto que o mesmo pecado, o mesmo problema, a mesma imoralidade sexual entre os homossexuais é a mesma imoralidade sexual entre pessoas de sexos opostos. O problema aqui não é a pessoa ser, o problema é o ato, o problema é a prática. Infelizmente, muitos cristãos não entendem isso. Tem cristão que condena a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, mas não condena a prática sexual imoral entre héteros, entre pessoas que são de sexo oposto, mas estão praticando um ato imoral sexual, um ato extraconjugal, estão praticando adultério, estão praticando a traição, estão fornicando, estão praticando aquilo que a Bíblia também condena. Então, nós não podemos ser hipócritas ao ponto de condenar o pecado A, mas não condena o pecado B, o pecado C, o pecado D, etc. Por questões ideológicas, é porque se condenarmos esse pecado, vai nos afetar. Então foca só um pecado e diz, esse pecado aqui não pode, se cometer esse pecado aqui está errado, se cometer esse pecado aqui vai para o inferno, e é só chinelada, é só paulada, é só bater, comunicação errada, não sabe falar do assunto, distorce os textos bíblicos de forma completamente mal interpretada e em vez de atrair o pecador para se arrepender, para conhecer o amor de Deus, para conhecer o amor de Cristo, acaba expulsando pessoas que, se arrependerem, vão ter a oportunidade de conhecer o amor de Deus, de se encontrar com Jesus e serem salvos e libertos do desejo sexual imoral. Ou seja, a igreja cristã verdadeira não tem culpa dos países radicais, mas também não tem culpa dos cristãos que têm uma fé extrema, uma crença extrema que acaba se tornando um fanatismo, deixando de ser uma fé racional, deixando de ser uma crença racional e com uma péssima comunicação acaba gerando conflitos, acaba gerando problemas que a igreja cristã não tem culpa, e esta má comunicação entre ambos os lados, não importa que seja o lado A ou não importa que seja o lado B, tudo que se torna radical, não importa o que eu estou defendendo, torna-se um falso moralismo e torna-se um ato hipócrita. E quando se trata de direitos, se o movimento LGBT querem direitos, primeiro, eles precisam respeitar o direito dos cristãos que querem defender os princípios cristãos. Como também os cristãos que querem os seus direitos precisam respeitar o direito daqueles que querem viver errado. O direito de um termina quando começa o direito do outro. O movimento LGBT não pode se infiltrar na política, no governo, para querer implantar as suas práticas na igreja, para querer obrigar a igreja a aceitar os seus atos, a aceitar as suas práticas como algo normal, porque não é normal. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. Da mesma forma que eles não podem se filtrar na política para intervir na igreja, a igreja também não tem direito de se infiltrar na política. Não estou dizendo que cristão não pode ser político, não me entenda mal. O que eu quero dizer é que a igreja não pode querer se infiltrar na política para obrigar a sociedade a ser cristã, para implantar, para cristianizar uma sociedade ou para cristianizar o mundo. A missão da igreja não é cristianizar o mundo, não é obrigar o mundo a ser cristão. A função da igreja é evangelizar. Aí alguém vai vir e vai dizer assim, mas eu não posso pregar a verdade, eu não posso denunciar o pecado. É claro que você pode pregar a verdade, mas como está sendo o seu discurso? O seu discurso ele tem cunho ideológico ou ele tem cunho cristão? Porque é totalmente diferente. É diferente eu chegar no pecador e dizer assim, olha, você vai para o inferno, você vai ser condenado, você é um lixo, você não presta. Se você não quiser ser crente, você não presta nem para andar comigo. Não é diferente se eu chegar no pecador e dizer assim, olha, Jesus te ama, Jesus quer transformar a sua vida. Se você se arrepender dos seus pecados, o Senhor Deus vai mudar a sua vida e vai escrever uma nova história para você. Responda para mim, tem diferença ou não tem? Tem coisa que não é só perseguição religiosa não, tem coisa aqui que de fato tem cristão radical que querem os seus direitos, mas não quer respeitar o direito de quem quer viver errado. E a gente precisa entender também, isso para o espanto de muitos, que o mal existe e que o próprio Deus criou o ímpio para o dia mal. Isso está relatado em Provérbios capítulo 16, 14, que diz, o Senhor Deus fez tudo para um fim, sim, até o ímpio para o dia mal. Ou seja, eu não posso obrigar um mundo a ser cristão. Eu, como cristão, não aprovo, não apoio e não concordo
com a prática homossexual. Como também me sinto mal com qualquer outra prática que desagrade a Deus, e nós não somos perfeitos. Nós estaremos em constantes erros, estaremos sempre cometendo erros diante de Deus, e nós todos precisamos urgentemente, nós somos carentes, nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus para que o Senhor Deus venha nos receber como filhos perdoados diante do seu amor. E você, o que acha disso? Qual é a sua opinião? Eu queria muito saber. Deixa aqui nos comentários. E antes de eu encerrar esse vídeo, eu só queria dizer para você que gostou desse assunto, você que quer aprender mais, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações e deixar um like para ajudar o canal a alcançar mais vidas e mais vidas serem abençoadas. É tempo de sabedoria, é tempo de vigilância, é tempo de oração, é tempo de consagração. Nós estamos vivendo os últimos dias. O negócio vai apertar cada vez mais, o negócio vai ficar cada vez mais estreito, mas nós não precisamos nos desesperar e nós não podemos confundir o desejo, o anseio de pregar a verdade com a revolta, mas que a nossa motivação seja o amor de Deus, que o Espírito Santo seja o condutor das nossas palavras e que ideologia nenhuma venha conduzir os nossos discursos, para que a gente também não seja julgado naquele grande dia por causa das nossas palavras, por causa daquilo que nós falamos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.